Então a gente não tinha muita pressa. Que os donos das empresas clientes são os filhos do meu amigo. Uma coisa é você continuar o CNPJ. Outra coisa é você continuar aquela empresa, aquela instituição. Olá, o meu nome é Lucedília Antunes, eu sou coach, mentora organizacional, trabalho com desenvolvimento de liderança, soft skills, e hoje a gente está aqui para falar de sucessão, aqui no C3 Talks. Então, comigo hoje aqui temos o Gianfranco e o Daniel, sejam muito bem-vindos, queria pedir para vocês se apresentarem. Muito bem, meu nome é Gianfranco Vannucchi, sou italiano, mas já moro aqui há muito tempo, fiz FAUSP e comecei como estagiário no AKV em 1972 e até agora só estamos juntos, eu e o Jorge, e depois o Daniel, que veio dar muita força para a gente. Muito bom. E aí, você, Daniel, conta um pouquinho da sua experiência aí. Eu sou Daniel Toledo, sou engenheiro mecânico. Eu acabo de completar 13 anos ao lado do Jorge e do Gianfranco e de toda a nossa equipe. E vai ser um prazer hoje a gente poder falar desse assunto que eu acho que é cada dia mais presente no universo das empresas de projeto. Sim. Que é essa importância não só da sucessão, mas da continuidade das empresas de projeto brasileiras, né? Exatamente. E compartilhar um pouquinho dessa experiência, né, com os nossos, as pessoas que nos seguem, né, para que elas possam se espelhar nesse case de sucesso de vocês, né? Então, qual que é a grande questão, né, que a gente tem? Falta de planejamento sucessório em empresas profissionalizadas, riscos de descontinuidade, perda de cultura e dificuldade de engajar lideranças, né, com esse trabalho de sucessão. Então, eu queria começar perguntando para vocês como que vocês estruturaram, né, esse processo de sucessão. Como é que foi? Conta um pouquinho dessa história para a gente. Eu começo com a parte mais histórica da coisa. Na verdade, é o seguinte, a gente estava conversando até antes, né? O Jorge, o Jorge Koenigsberger é filho de alemães, né? E eu sou italiano. Então, o Jorge é muito mais organizado e mínimos detalhes do que eu. Eu sou uma das pessoas mais expansivas, gosto mais de desenhar. Eu odeio qualquer coisa administrativa, assim, né? Até hoje, eles começam a fazer reunião, depois de 15 minutos, minha cabeça já está em outro lugar. Mas alguém tinha que fazer esse papel. Sim. Né? E o Jorge fez esse papel durante vários anos, o papel de gestão, de administração, e depois chegou uma hora e falou, olha, Gianfranco, eu não aguento mais, porque esse negócio é muito chato. E é mesmo. Né? Então, começamos a procurar alguém que pudesse substituir. Começamos com alguns administradores, mas nunca encaixou direito, até que a gente procurou um CEO com experiência nessa área, e ele começou a trabalhar, trouxe gente para ajudar nessa parte toda de gestão, mas no fim, mais pela personalidade, não deu muito certo. Mas o que deu certo é que, junto com um monte de desgraça, ele trouxe essa figura aqui, que é o Daniel Toledo. Só queria somar uma coisa que você falou, né? Só trazendo um dado, 91% das pessoas são demitidas por problemas comportamentais, né? Então, talvez ele tinha até as hard skills para exercer esse cargo aí que vocês precisavam. Mas tem uma coisa assim que eu acho que ele encarava também a KV como uma grande empresa, que ainda não era. Hoje até diria que é uma grande empresa dentro da área de arquitetura, especialmente brasileira, mas até mundial. Mas naquela época era muito pequeno para brincar de lojas americanas, né? Não é um bom exemplo. E aí, então, e aí, Daniel, como que foi esse processo? Assim, como que vocês começaram a estruturar essa sucessão? Conta um pouquinho pra gente.
A verdade é que o trabalho não começou como um trabalho de sucessão, né? Essa Tá. não foi a primeira encomenda. Tá. O trabalho, de fato, começou como um trabalho de o que se chama aí profissionalização, que eu não gosto nem um pouco desse termo, porque parece que a empresa não era profissional e era muito profissional. Né? Então, era muito mais um processo de transformar ela numa atividade empresária, num sentido que é um tanto diferente para a gente aqui quando a gente pensa arquitetura. Porque quando a gente pensa em arquitetura, a gente pensa muito que é uma atividade autônoma, o ateliê, personalíssima, né? E quando a gente, e acho que isso claramente, né, vem de uma escola mais da Europa Central, uma escola mais latina de arquitetura e das artes e das técnicas, né? Diferente da escola anglo-saxã. Né? Então, se a gente pegar, principalmente na Grã-Bretanha, nos anos 90, nos anos 80, os maiores escritórios do mundo eram os escritórios escoceses, eram os escritórios ingleses, né? E os escritórios americanos. Eles continuam sendo os maiores escritórios hoje, né? E tinha essa oportunidade, então, acho que essa era assim, um mobilizador, né? Eu gosto de pensar essa coisa, né? Aquilo que, sabe, a libido que move a empresa, sabe? Tinha essa vontade do Jorge, tinha essa vontade do Gianfranco de pensar numa atividade da arquitetura de uma forma mais empresária, que pudesse dar oportunidade para as pessoas talentosas projetarem sem elas terem que criar o próprio escritório. Eles passaram por isso, né, gente? De fazer o próprio escritório. E como foi, né? É legal contar, né? Como foi fazer o próprio escritório do zero? Então, foi muito engraçado agora, né? Mas do zero, o Jorge se formou um pouco antes que eu. Ele se formou pelo Mackenzie e eu me formei pela FAO, que já é uma coisa meio estranha, porque em geral as sociedades nascem na faculdade, né? Com colegas que se dão bem, continuam dando bem. No meu caso foi, eu conheci o Jorge no Clube Atlético Paulistano, eu nadava lá, o Jorge jogava bola. E a gente ficou amigo e quando ele precisou de um estagiário, ele lembrou de mim e eu morava muito perto do escritório. Então eu falei, eu topo, tudo bem. Mesmo sendo a FAO período integral, eu falei, eu dou um jeito. Só que antes estou indo para Arembepe, era a época de bicho grilo, 72. Você me espera? Ele falou, espero. Tudo bem, vamos em frente. E o Jorge foi um ótimo professor, porque te falo desse jeito dele, né? E o Mackenzie tem uma coisa muito mais técnica e projetual do que a FAO, que é uma coisa mais conceitual, mais aberta. Né? Mas eu comecei trabalhando, riscando papel vegetal, com normógrafo, prancheta, computador, mal tinha rádio de pilha na época. Estou falando de 72. Mas sempre foi muito... Eu gosto muito do que eu faço, até hoje. Eu tenho uma verdadeira paixão. Eu gosto muito das pessoas que trabalham com a gente. Eu acho que é um meio, acho que o Daniel também. Ele gosta de trabalhar com a arquitetura por causa disso. É um meio muito gostoso. Agora, é difícil. Eu estou falando, todo mundo começa, que não tem pai rico, começa detalhando o portão da casa da tia, escolhendo a cor do banheiro da vovó, aí aparece uma reforma da edícula. E você tem que ter paciência. Isso é uma coisa legal na arquitetura, porque você não vê gênios com 25 anos da arquitetura. Essa paciência você precisa, porque para você ver o resultado do que você projetou, é muito lento. Você projeta uma coisa agora, você vê daqui a 3 anos a bobagem que você fez. Né? Então tem essa vantagem, a arquitetura que é longeva como profissão. Então precisa ir com calma. E era essa possibilidade da gente fazer, né, que a Königsberger Vanuc fosse um lugar onde as futuras gerações e as gerações já daquela época pudessem continuar projetando, não tivessem que começar do zero. Né? Começar um escritório do zero, começar uma atividade do zero. Então, mobilizou a gente muito mais isso. E o trabalho começou por muito planejamento. Né?
Então a gente formatou um projeto que demorou cerca de 6 meses de muito diálogo entre o Jorge, o Jean e eu, para a gente consolidar o que a gente chamou de KV 2020, que foi o plano estratégico norteador de todo esse processo que a gente chama da primeira fase de maior mudança do escritório, que tinha esse objetivo de ser um escritório que era mais reconhecido pelo cliente e pelo mercado como uma empresa que podia entregar projetos de alta qualidade, de alto conteúdo cultural, né, com um serviço compatível com o que o mercado hoje exige, né, que é cada vez mais exigente. E esse foi, então, o primeiro grande trabalho, muito planejamento, e a gente desenhou isso que foi o KV 2020. Então, pelo que eu estou entendendo, veja se eu entendi certo, quando o Daniel veio foi no sentido de elevar a maturidade da gestão, estruturou esse projeto, KV 2020 e tal. Conforme vocês foram fazendo esse trabalho, em algum momento ali veio então essa intenção de fazer essa sucessão. E conta um pouquinho pra gente aqui, para quem está nos assistindo, então, como foi isso? Infelizmente todo mundo envelhece, né? E você começa a olhar para o futuro, que você não tem mais o pique que você tinha quando você tinha 30 anos de idade, né? Então você começa a ficar um pouco mais preguiçoso, começa a ficar mais impaciente, né? Você começa a se bobear, começa a xingar cliente. Sem filtro, né? E aí a gente estava vendo um pouco em volta o que aconteceu com os grandes escritórios, né? Você citou o Botti. E, enfim, a maioria deles foi se apagando, porque não planejou uma sucessão, né? A coisa foi indo, com o pessoal que está de dentro, não estou falando agora do Botti, estou falando em geral, com o pessoal que está de dentro, acho que eles vão tocando, mas não funciona assim. Sem um preparo de um sucessor. Não funciona assim, né? Se você realmente não cria uma base boa para que isso aconteça, não vai acontecer por osmose, né? E você estava falando uma coisa assim, o Daniel falou assim, né, que os jovens têm a oportunidade de projetar, sentem que começar do zero. E começar do zero, a parte mais difícil é você ter cliente. Então, você vê que tem pouco escritório de arquitetura no Brasil, muito pouco, muito pouco. São muitos formados, mas que tem escritório, eu não sei o número, mas é absurdo em relação ao número de formados. Na minha turma da FAO tinha 150 pessoas. Tem 3 pessoas que projetam. Os outros foram para órgãos públicos, foram cantar, foram design gráfico e tal, mas prancheta tem 3 pessoas na turma de 150. É muito louco isso, é muito louco. Então deve ter alguma dificuldade em você montar seu escritório. E tem mesmo. Profissionalizar, né? Aguentar o momento de dureza. E eu estou me lembrando, né, você falando aí, eu estava me lembrando quando eu era auditora, né, que eu comentei com vocês que eu auditei vários escritórios de arquitetura, eu lembro que o maior medo deles era burocratizar as rotinas, né, porque vai burocratizar a minha imaginação, porque o arquiteto quer imaginar, né. Então, realmente, porque o arquiteto ele é muito criativo, ele tem muitas habilidades assim, intuitivas e ele tem mais dificuldade nessa parte, né, organizacional. Claro. E o maior problema disso é que arquitetos acham que sabem fazer tudo. Eles sabem fazer muita coisa, mas não tudo, entendeu? Mas ele acha que é contador, que é advogado, que é administrador. Que é financeiro, que é jurídico, né? Não é. Tem gente muito melhor para fazer isso do que o próprio arquiteto, né? Mas a gente estava até conversando, eu e o Daniel lá fora, né? Que no fim, para mim, foi uma coisa muito boa essa sucessão que está acontecendo ainda, né? Não plenamente, mas está bem encaminhada, porque me deixou livre para fazer aquilo que eu mais gosto e é o que mais agrega valor, que é que é o seu maior talento. Exatamente. Né? E você fazer aquela coisa que te dá prazer. Exatamente. Que é onde é mais difícil é arrumar talento.
né? Você tem ótimos arquitetos, mas muitas vezes, não estou falando no escritório, porque a gente tem um time realmente fora de série. Mas assim, tem ótimos arquitetos, mas não conseguem sair da raia, né? Estou falando muito. Não. E, Daniel, queria que você contasse então, um pouquinho para a gente, assim, quais que são os desafios maiores que você enfrenta, né, nessa sucessão, né? Porque existem os fundadores, existe uma cultura, né? Existe todo um DNA e você está pegando esse bastão, né, para seguir. Conta um pouquinho para a gente essa sua experiência, né, de como tanto deles para você, como de você para a equipe. Esse processo, bem, primeiro que é bom colocar ele sempre na perspectiva do tempo, né? Porque começou já tem 13 anos. Né? Então, ele se transformou mais num projeto com maior característica de sucessão em 2016, quando eu passei a ser administrador estatutário e CEO do escritório. Entre 2013 e 2016, ocupei diferentes posições dentro da estrutura, mas foi só em 2016 que eu passei, de fato, a ser CEO do escritório, né? Que esse ano completa 10 anos. Eu acho que você tem várias camadas disso, né? A camada de administração da empresa, ela é importante, porque ela depende muito de uma relação de confiança. E confiança é uma coisa que vai sendo construída no tempo. Né? E você tem, mas ao mesmo tempo é uma coisa mais fácil, porque assim, ainda que você precise dessa confiança, é uma área onde, né, sempre que numa empresa de projeto, quem projeta está mais disposto a descentralizar, né? A abrir mão, a largar o osso, como o Jorge fala, né? Mais fácil largar o osso da administração, da RH, da área financeira, da área de tecnologia. Então, num primeiro momento, né, tem esse passo e foi por onde a gente começou. A gente começou por muito foco na área administrativa, de gestão, tecnologia. Né? Acho que tem um segundo estágio, que esse é mais desafiador, que é a percepção que o cliente tem, e o mercado tem, e os nossos colegas, os projetistas, para você conseguir descentralizar o atendimento do arquiteto Gianfranco, para você profissionalizar e para você ter outras pessoas da organização que estão fazendo isso também. Perfeito. Sim. Esse fazer a arquitetura, que é de atender o cliente, atender um potencial cliente, receber uma reunião inicial no escritório, fazer disso um negócio para o escritório, gerar um contrato, trabalhar em coautoria. Hoje é a KV é um escritório de múltiplas coautorias. Né? Então, essa descentralização e essa percepção do cliente, de que eu vou ser atendido por um diretor associado da Koenigsberger Vanuc, e eu percebo nele competência, eu percebo nele capacidade, talento, criatividade, ele pode me atender, né? E eu confio a eles projetos relevantes, esse é o lugar mais difícil que toda empresa de projeto tem que passar. Pode ser projeto de estrutura, de instalação, porque a capacidade técnica está muito, né, colada na pessoa. Sim. E você pegar essa capacidade técnica e falar, eu consegui ter uma organização, porque na KV não é o Daniel que é o sucessor. Né? Eu sou o gestor, vou falar assim, eu sou o arquiteto da sucessão. Né? Exato. Mas a empresa é conduzida pelos nossos 7 diretores associados, nossos 5 gerentes, nossos mais de 16 coordenadores. São eles que estão fazendo a música tocar. Né? E é essa estrutura, essa organização, esse time que está dando continuidade ao escritório e sucedendo. Então, é a partir de fazer um coletivo que dá continuidade, não uma pessoa ou outra pessoa. Né? E esse foi o trabalho mais desafiador. Né? E o Daniel estava falando assim, né, de atender o cliente e tal, que não precisa ser mais o Gianfranco. Né? E às vezes não é bom que seja. O dono de um grande escritório de arquitetura falou para mim o seguinte, já faz um certo tempo. Ele falou, sabe, Gianfranco, eu estou ficando mais velho, e o que está acontecendo é que os donos das empresas clientes são os filhos do meu amigo que me contratava. E aí acontece o seguinte, eu vou lá apresentar um projeto,
E, de repente, o cara não gosta, mas ele fica sem graça de falar. Porque é o senhor, é amigo do meu pai, não gostei, faz de novo. Então, o que acontece? Ele paga o projeto e nunca mais aparece. Então, tem isso também. Então, tem uma coisa um pouco geracional, que é bom também ter gente jovem que fala com gente jovem nas empresas clientes, entendeu? Então, tem momentos que é super importante a minha presença, são naqueles momentos pontuais que o cliente se sente mais seguro, fala, pô, o Gianfranco está aqui vendo junto, então, bacana, estamos juntos, entendeu? E tem outros momentos, é melhor eu sumir, deixa o pessoal tocar do jeito que toca entre eles, pode se xingar, pode fazer o que você quiser, que ninguém vai ficar ofendido, entendeu? E isso é sério, sério. Interessante é sério. isso daí que você trouxe, né? Porque tem essa transição geracional também nos clientes. Fala outros sotaques, outras Exatamente. gírias, né? E a melhor coisa que a gente pode ter é esse ambiente multigeracional. De ter o Gianfranco, de ter o Jorge colaborando com os diretores, colaborando com os estagiários. Então, assim, a gente tem hoje, né, uns 50 anos dividem a pessoa mais jovem da pessoa mais velha do escritório. É muito bom. Então, isso é muito bom, né? Tem uma coisa que eu descobri, né? Eu já trabalhava com projeto, mas na indústria automotiva. Sim. E empresas que eram muito grandes e já com muito tempo. Né? E teve uma novidade de trabalhar no setor da construção civil, que as empresas de projeto são menores do que as empresas do setor automotivo, que são mais multinacionais, não só as montadoras, mas as empresas de projeto mesmo, né? São operações maiores, né? 2.000, 3.000 engenheiros, né? Em diversos países. Tem uma diferença, né? Que foi uma descoberta nesse processo, que é de que esse conhecimento que a gente achava que estava só dentro do Jean e dentro do Jorge, como a gente, né, faz o download, vamos falar assim, para conseguir replicar isso, assim, é muito presente para a gente. E o quanto que esse conhecimento ele consegue continuar. O quanto ele se transmite dentro da organização, sabe? Tem projetos que a gente vai fazer que nenhum de nós estava lá no escritório quando foi feito, mas a gente aprendeu com o Jorge e com o Jean como aquele projeto foi feito, por que ele foi feito. E isso daí a gente consegue levar de um projeto para o outro. E eu acho que essa é a grande preocupação que hoje, né, que aparece no setor de projetos hoje, que é, a verdade é que o setor da incorporação imobiliária, o setor da construção civil como um todo, ele é mais complexo do que nunca. Ele envolve mais cifras do que nunca. O custo do tempo e o custo da inconformidade, o custo da falha é maior do que sempre foi. Né? A judicialização é maior também, os requisitos na relação com o consumidor. Tudo isso é mais complexo, só que tem uma geração de empresas que está chegando no seu ciclo de vida. Né? E aí surgem novas empresas. E também é verdade para dizer que os contratantes também têm uma parte da culpa nisso. Porque gostam de, muitas vezes, contratar a nova empresa mais barata do que reconhecer a empresa que tem capacidade técnica consolidada que é mais cara. Né? Ela não é mais cara, ela tem maior preço. Né? E a gente confunde preço com caro e barato. Valor agregado, né? Então, nessa tentativa de reduzir o investimento em projeto, né? Essas empresas também vão sofrendo e vão tendo dificuldade de ter continuidade. Isso reduz a capacidade técnica do setor. Né? Então, com certeza, esse esforço que nós na KV estamos fazendo vai ser muito proveitoso se várias outras empresas, projetistas de estrutura, projetistas de instalações, projetistas de fundação, derem continuidade também aos seus escritórios, porque o conhecimento permanece, a capacidade técnica permanece. E aí vem essa pergunta que eu queria fazer, né? Como que você fez para fazer? Porque você é o cara que tem que traduzir, fazer esse download, né, deles, traduzir isso para levar para frente. Como que foi esse processo de você traduzir isso, né, esse DNA, entendeu? Quais são os valores inegociáveis da KV? Conta um pouquinho para mim. Como que você
fez esse download e traduziu isso para a base? Tem uma coisa que eu estava conversando com o Jean, que foi uma coisa bacana pelo seguinte. Quando eu entrei na KV, eu tinha 26 anos. E tinha uma coisa que eu não tinha naquele momento, era a pressa. Talvez até o Jorge Jean tinha um pouquinho mais de pressa do que eu. Eu lembro que eu tive uma conversa com o Jorge falou, quero organizar a empresa assim, assado, né? Aí a gente montou o KV 2020, eu falei para ele, Jorge, vai demorar de 3 a 5 anos para implementar. Ele olhou para mim e falou, não, você está louco. Não tenho 3 a 5 anos para você fazer isso, né? E no fim, a gente começou em 2014, senti que terminou mesmo uns 7 anos depois, lá por 2020 e 2021. Foi na pandemia que a coisa terminou de vez, sabe? Daí a gente fez o 2030 em 2022, né? Então, na verdade, foi um projeto... Até porque a pandemia obrigou a repensar um pouco o negócio todo, né? Para todo mundo. Aí forçou mais ainda, né? Algumas coisas acelerou, outras também precipitaram de vez, né? Então, a gente não tinha muita pressa. E eu acho que esse é um ponto importante desse processo, porque você precisa conseguir entender muito bem o que não deve mudar. A gente fica pensando o que vai mudar, o que muda na empresa, o que tem que mudar. Acho que porque uma coisa é você continuar o CNPJ, outra coisa é você continuar aquela empresa, aquela instituição. Para ela continuar sendo aquela instituição, tem algumas coisas que você não pode mudar. Tipo valores inegociáveis, né? Você tem que descobrir eles. Cada organização tem a sua. Algo que transforma ela. A gente fez um exercício no começo, foi uma pergunta com a liderança do escritório de se a gente deixasse de existir, né, a KV, se a empresa deixasse de existir, a gente ia fazer falta ou não para o mercado e para o mundo? Né? Linda pergunta. E aí a gente foi atrás de descobrir por que a gente faria, por que a gente acha que a gente tem que... Uma coisa é você querer continuar existindo, né? Você pode querer, porque você quer continuar tendo renda daquilo, você quer continuar tendo uma atividade profissional, você quer continuar... Mas as empresas, elas não existem porque as pessoas que estão nela e os acionistas dela querem que ela exista. Ela existe porque ela é útil. O cliente, ela tem uma missão, o mercado, a sociedade vê valor dela existir. E a gente foi atrás de descobrir isso, né? Então tem uma relação que a gente acabou descobrindo nesse processo, que a KV é mais importante para a gente, né, do que cada um das pessoas é importante para ela. Né? E aí foi entender que tem um conjunto de valores, né? Você me pergunta quais são esses valores, né? Ele é um jeito de tomar decisão. Né? Eu vejo... Porque empresa, eu vou ter que ampliar um pouquinho o pensamento para te explicar isso. Que é que as empresas de projeto, as diferenças entre elas são pequenas, tipicamente. É diferente... As expostas, né? Tipo assim, aquelas que são claras de você perceber. Porque o escopo é meio parecido, todo mundo faz estudo preliminar, né? Todo mundo faz projeto que é super completo, consistente, né? Ninguém vende, meu projeto é inconsistente. Ninguém compra pensando assim, eu estou comprando de você. Legal, né? Então todo mundo pensa que ele é completo, que ele é consistente, que, né, vai atingir certos prazos. As estruturas organizacionais são um pouco parecidas, os entregáveis são padronizados dentro do setor. Né? Então, tipicamente, isso daí chama monopólio competitivista, quando você tem empresas que são diferentes, mas pouco diferentes, e é difícil de você se diferenciar. Onde eu acho que está a maior diferença é como cada empresa toma a decisão. Né? Como você toma a decisão, por exemplo, quando você tem um potencial conflito de interesse? Como você toma a decisão quando você pensa assim, putz, eu tinha um orçamento para gastar 6.500 horas nesse projeto, eu já gastei 9.000. Você continua colocando qualidade nesse projeto pela sua obrigação de fazer ou você para? Isso diferencia muito o que é cada um. Né? Eu posso fazer uma coisa que talvez prejudique, vou conceber a arquitetura e isso daqui prejudica muito o vizinho, que não é parte do projeto. Será que a gente consegue dar uma solução que mantém o negócio sendo vantajoso para o contratante e faz algo que continua sendo interessante para o vizinho e para a cidade? Né?
Então, essas decisões que estão desde o comecinho do projeto, estão na relação com o cliente, na relação com as pessoas, na relação com a indústria, com os fornecedores, acho que é o que a gente enxerga que é o como a gente deve manter, que é como a gente toma a decisão lá. Tem uns valores básicos, né, que são óbvios, mas é uma certa ética profissional, né? Primeiro, não fazer uma arquitetura que você não acredite que aquilo tenha sentido. Mesmo que certos modismos nos impediram de ganhar bom dinheiro porque a gente não fez naquela época. E a gente nunca pegou, por exemplo, a tal da reserva técnica, né? Que infelizmente é uma prática do mercado que está se alastrando, mas a gente conseguiu viver sem isso, e está conseguindo viver até hoje. Então tem algumas coisas realmente que não, às vezes se parece bobo, mas com o tempo você acaba sendo reconhecido pelo mercado. Uhum. De empresa que eu sempre, quando o Daniel entrou no escritório, eu falei, olha, Daniel, a gente não é muito diferente de encanador, sabe? Como prestador de serviço. O que você quer do encanador? Que o cara faça um preço justo, que o trabalho dele seja bom, E resolve o problema. e que não surge muito a tua casa. Se você fizer isso, você continua chamando, né? Então, às vezes, também o arquiteto se coloca numa posição de majestade, de eu sei tudo, etc. e tal. Aí o cliente também não gosta um pouco de estrela, porque o estrelismo, eu contratei tal estrela. Mas depois, para conviver no dia a dia, trabalhar, etc. e tal, se você for uma pessoa um pouquinho mais tranquila nesse sentido, não é ruim, não é ruim. Então, escutando vocês aqui, me veio muito isso, assim, então, de ter regras claras, né? Regras claras para tomadas de decisão. Eu acho que é uma coisa que contribuiu muito para esse processo, não só de amadurecimento da gestão, mas de sucessão, né? Eu gosto sempre de fazer uma analogia com um equilibrista. Imagina que a gente estivesse assistindo um show de um equilibrista aqui, e ele derrubasse um prato. Qual seria a nossa percepção em relação ao show? Todo mundo ia pensar, ele falhou. Duvido que tenha alguém na plateia que falaria assim, não, mas peraí, vamos considerar, eram 10 pratos, o cara só derrubou um, vai. Foi legal o show dele, e ninguém ia pensar assim. Então, trazendo essa analogia para a empresa, é a mesma coisa. Cada prato desse é uma parte interessada, né? Então, por exemplo, não adianta nada o cliente estar super feliz, mas o acionista não está tendo resultado. Ou o acionista está tendo resultado, o cliente está feliz, mas os colaboradores não estão tão felizes. Então, uma empresa, para se sustentar por anos no mercado, né, ela precisa ter todas essas partes interessadas atendidas, né? E às vezes as empresas ficam muito focadas só na parte interessada cliente, né? Ok, ele é a razão de ser da nossa empresa, mas as outras partes também precisam estar sendo atendidas, né? Então, me parece, escutando vocês aqui, que uma das coisas, assim, de sucesso aí nesse processo de transformação, de maturidade e de sucessão, foi essa questão de regras claras, né? Hoje, conversando com o entrevistado de manhã, ele também trouxe muito isso, regras claras, né? Do que pode e o que não pode. No caso dessa empresa que veio de manhã, era sobre sucessão familiar entre família, né? Então, ele falou, nora não pode. Então, nora está no requisito lá, noras não trabalham na empresa. Nem sogras. Então, sogra. Então, assim, tudo tem que ter regras claras, né? Então, me parece que vocês também criaram essas regras. E eu acho que ele é um processo também. Essas coisas vão ficando mais claras ao longo do tempo. Então, uma das coisas que com certeza precisa ter é ter essa determinação de persistir, sabe? Porque não é que sempre teve tudo claro, não é que sempre teve todas as partes interessadas satisfeitas ao mesmo tempo. Né? Na verdade, eu acho que a gente sempre tem a insatisfação positiva, né? Eu acho que é disso que a empresa continua se transformando, continua avançando. Né? Quando você olha, você fala, e vai mudando de lugar. Às vezes você fala, pô, estou satisfeito com isso, mas eu não estou com aquilo. Então você não pode estar num ponto de uma insatisfação negativa, onde aquilo ali piora o negócio. Né? Mas você tem que enxergar essas insatisfações positivas, que você quer melhorar, que você quer fazer algo diferente no próximo trimestre, no próximo ano, daqui 5 anos. Então, colocar esses planos, dar esse horizonte para a equipe,
né? Fazer com que as pessoas enxerguem que tem, né, um caminho, que elas têm um futuro dentro da organização, né? A gente fez muito trabalho quando a gente fala de pessoas, de RH, e ainda tem muito trabalho para fazer, né? Então, sucessão nunca, é um trabalho que nunca acaba. Agora, eu acho que assim, né? Você pode escrever 300 manuais, mas no fundo o que importa é o exemplo que você dá, porque não adianta falar tem que ser isso, né? A mulher de César, né? Ela não basta ser honesta, né? Ela precisa parecer honesta. Eu acho que o dia a dia no escritório tem muito essa função. Por isso que o trabalho remoto, ele tem que ser muito equilibrado, porque é completamente diferente você se vê desse tamanhinho e quem está no escritório vê a gente rodando de uma prancheta para outra, enfim, de uma estação para outra, e dando palpite, os caras ficam ouvindo, está aprendendo, o estagiário está ouvindo a gente conversando, ele está aprendendo, né? E eu acho que é isso também que daria muito a pena, porque assim, como é que você tem que escolher uma certa hora. Ou você vai envelhecendo e deixa aí aos pouquinhos, vai fazendo menos projetos, daqui a pouco você não está fazendo nenhum, você está sentado em pijama com o controle remoto na mão, né? A outra não, fala, pô, mas jogar fora todo esse conhecimento acumulado durante 50 anos. E fora uma marca, né, uma história. Assim, pega e... Agora, você vê que não é fácil, porque quantos escritórios você conhece de arquitetura que conseguiram fazer sucessões? Pouquíssimos. Pouquíssimos. Né? E aí eu queria te pedir, agora a gente está indo para os momentos finais, eu queria que você desse, se pudesse dar uma dica de ouro para quem está nos escutando, né? Dentro de toda essa experiência que vocês tiveram com isso, e que estão tendo, né? Como você falou, é contínua. Qual que é a maior dica que você daria? Assim, pessoas. Pessoas. Serviço é feito por pessoas. Conquistar, contratar talentos e retê-los. Essa é a grande lição de prestação de serviço. Eu acho perfeito isso. E aí eu queria complementar com uma frase do Simon Sinek. Ele é um palestrante americano. E ele tem uma frase muito sábia, que ele fala assim, 100% dos clientes são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas. Então, se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Perfeito. Não é? Perfeito. Genial. E você, Daniel, se você pudesse dar uma dica de ouro, de toda essa sua lição aprendida, de toda essa vivência aí que você passou, e vem passando, né, nesses 13 anos, nessa transição, o que você daria de dica de ouro pra gente? Eu acho que todo mundo deve começar a pensar na sucessão e continuidade da empresa o mais cedo possível. Eu tenho conversado com muitos colegas, projetistas de outras áreas também. Eu acho que quanto antes você começa a pensar nisso, quanto antes você começa a se preparar, né? Muitas vezes você está num momento da empresa que está tudo bem, a equipe que você tem, o que cada um faz. Se alguém da sua equipe sair, tudo bem, porque você considera que daqui 5 anos você vai continuar lá. Mas se você conseguir colocar em perspectiva que a empresa tem que continuar, você provavelmente vai pensar mais de quem que você está atraindo para trabalhar contigo, quem que você está retendo, como você está desenvolvendo essas pessoas. Muda totalmente, né? E aí você começa a ampliar né, essa sua visão, porque eu acho que quanto mais rápido a empresa puder prescindir dos titulares de projeto, mais essa empresa pode ser valiosa, tanto para os titulares, quanto para as pessoas que estão lá, quanto para os clientes. Sim. Né? Perfeito. Então, eu achei muito interessante o que você falou, né, Gia? Porque é muito mais do que o financeiro, é uma questão de legado, né? Como não deixar esse legado se perder, né? Porque você podia pegar e falar, já estou bem assim, né? Estou com a vida ganha aqui, já vou me aposentar, por exemplo. Mas não, e o legado, e tudo isso, e toda essa história, e toda essa cultura, né? Então, isso é muito legal. E como passar isso, né? Porque isso não passa por livros, isso. Isso é a liderança pelo exemplo, que é o que você falou muito, né? Eu sou um bom líder. Né? Com certeza. Muito bom. Bom, queria agradecer vocês por estarem aqui com a gente nessa tarde. Também convido vocês a nos seguirem nas redes sociais. E
encerramos por aqui, então. Muito obrigada. Obrigado. Foi um prazer grande mesmo. A conversa é muito gostosa. Muito boa mesmo, né? Muito legal conhecer a história de vocês e vai inspirar muitos escritórios, porque é bem o que vocês falaram. Muitas pessoas não pensam nisso. E só na hora que já está lá nos 45 do segundo tempo que fala, não, peraí, agora tem que pensar nisso. Aí já está, porque tem todo um trabalho de desenvolvimento que tem que traçar. De aceitação. De aceitação. Exatamente. Acho que tem... Primeiro esse trabalho de aceitação, né, na minha visão, depois tem esse trabalho de identificar os potenciais talentos, aí se não tem, buscar, desenvolver, ver se essa pessoa também quer. Você sabe uma coisa que eu vejo muito no ambiente corporativo, nesses mais de 30 anos fazendo esses trabalhos, às vezes eu vejo que o dono lá da empresa fala assim, não, olha só, o João, ele é tão comprometido, ele já está com a gente aqui há 15 anos, vamos promover o João. Mas você perguntou para o João se ele queria ser promovido? Esse que é o ponto, às vezes o João não quer. Mas como assim, no Cedilha, o João não quer ser promovido? Mas aí é que tá, muitas pessoas não querem crescer e tá tudo bem. Na nossa época, né, a gente sempre pensava, a gente aprendeu assim, né, eu quero crescer na carreira, a gente sempre foi ensinado pelos nossos pais a ser assim, mas as novas gerações, principalmente a geração Z, assim, tem muitos que querem, né, tem aqueles que querem virar CEO com 22 anos, mas também tem uma grande porcentagem, eu venho estudando muito e falando muito disso a respeito nas empresas, existe uma grande porcentagem da geração Z que nem líder quer virar. Nós vamos ter uma escassez de liderança também, né? Porque não quer assumir responsabilidades. Exatamente, porque ele não, isso aqui é ele faz uma ponderação, né? Na verdade, tem uma causa raiz disso, né? São dois grandes fatores. O primeiro é que muitos desses da geração Z viram os seus pais em casa ausentes, assim, se matando de trabalhar, que é a geração anterior, e pensa assim, eu não quero isso para minha vida. Quero então cuidar do meu filho, pequenininho. Não, sei lá, eu quero uma vida mais... Então já começa que tem essa referência de casa de muitos casos. Não estou falando que são todos os casos, mas já começa esse histórico dentro de casa. E depois ele chega na empresa e às vezes ele se depara com lideranças que não são esse líder do agora, né, que é muito do que eu converso nas minhas jornadas de liderança. É aquele líder que ele chama líder, mas ele é chefe. Ele tem padrão chefe. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, ele meio que vê o líder dele e fala, nossa, mas eu não ser líder para ser um cara, né, como esse. Então ele já tem aquela referência, não, se matava, meu pai e minha mãe não viviam. Aí depois chega aqui um líder assim. Então, isso está acontecendo muito também, né? Então, é muito importante que a gente realmente, nesse plano de sucessão, também considere, né, como mudar também o modelo de gestão para essas novas gerações que valorizam outras coisas. Elas valorizam, são 4 pilares, né, que essas novas gerações valorizam, né? A relação com a liderança, o ambiente saudável emocionalmente, elas se sentirem pertencentes, ou seja, ela construir junto, não é mais um tipo de geração que, como era nós, que a gente recebia uma ordem, beleza, vamos cumprir aqui a ordem. Não, ela quer participar da construção daquilo, né? Ela é muito questionadora, ela quer se sentir parte daquilo, né? Então, muita mudança também de mindset vai ter que ter, né? Pois é. Eu gosto, assim, eu acho que a gente tem que entender que o mundo hoje é um mundo descentralizado, né? É um mundo mais horizontal, é um mundo que os pares interagem entre si. Então é cada vez mais importante imaginar como que as organizações respondem a isso, no sentido delas serem mais centralizadas, no sentido delas serem mais colaborativas, adotando estruturas mais horizontais, né? Que com certeza vão confrontar com as estruturas que são, né, vigentes nas empresas de projeto, que muitas vezes são altamente centralizadas, pouco colaborativas, né? E muito verticais. Né? Então, com certeza, as empresas precisam passar por esse entendimento, né? Até para elas conseguirem ser empresas que sobrevivam sustentáveis nas próximas décadas. Né? Exatamente. Bom, muito obrigada, então. E encerramos por aqui. Fiquem atentos aos próximos episódios. Obrigada.